Boa noite. Prosseguindo com a leitura do primeiro livro dos Macabeus, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada Católica. Para não perdermos o passo, retrocederemos a partir do verso 49 do capítulo 2. Como faz muito tempo que não tocamos neste livro, mesmo concluindo o capítulo 2 do livro 1 dos Macabeus, retrocederemos para lermos a partir do versículo 49 do 2º capítulo do primeiro livro dos Macabeus. Quando chegou a hora de morrer, Matatias disse a seus filhos: hoje triunfam a insolência e o descaramento. São tempos de subversão e de ira, tempos perversos. Meus filhos, sede zelosos da lei e dai a vida pela aliança de nossos pais. Recordai as façanhas que nossos pais realizaram em seu tempo, e conseguireis glória sem par e fama perpétua. Abraão demonstrou sua fidelidade na prova, e isso foi registrado em seu crédito. José, no meio do perigo, cumpriu o mandamento e chegou a ser senhor da economia do Egito. Finéias, nosso pai, por ser grande e zeloso e por seu grande zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio eterno. Josué chegou a ser juiz de Israel por ter cumprido a lei. Caleb, por seu testemunho diante da Assembleia, recebeu uma terra em herança. Davi, por sua misericórdia, obteve o trono de uma monarquia perpétua. Davi, por sua misericórdia, pela misericórdia de Deus, obteve o trono de uma monarquia perpétua. Até hoje falamos orgulhosos sobre a existência do rei Davi. Elias foi arrebatado ao céu por seu grande zelo pela lei. O profeta Elias, magnífico de Deus. Ananias, Azarias e Misael, por sua fé, salvaram-se da fogueira. Daniel, o profeta, por sua inocência, salvou-se das goelas dos leões. E assim, repassando as gerações, compreendereis que não desfalecem os que esperam em Deus. Não temais as palavras de um pecador perverso, pois seus faustos acabarão em esterco e vermes. Não temais as palavras de um pecador perverso, não temais as palavras dos homens maus, pois seus faustos acabarão em estercos e vermes. Hoje está exaltado, mas amanhã desaparecerá. Hoje podem estar exaltados, mas amanhã desaparecerão. Voltando ao pó, seus planos fracassados. Meus filhos, sede valentes em defender a lei, pois ela será vossa glória. Vede, sei que vosso irmão Simeão é prudente. Obedecei-lhe sempre, pois ele será vosso pai. E Judas Macabeu, aguerrido desde jovem, será vosso chefe, e dirigirá a guerra contra o estrangeiro, contra os pagãos. Neste sentido textual, neste contexto, está acontecendo o processo de helenização da Palestina,
a penetração da cultura dos gregos na região da Palestina. Judas Macabeu, aguerrido desde jovem, será vosso chefe e dirigirá a guerra contra o estrangeiro. Ganhai para vós todos os que guardam a lei, e vingai vosso povo. Pagai aos pagãos o que merecem, e cumpri cuidadosamente os preceitos da lei. E depois de abençoá-los, foi reunir-se com seus antepassados. Matatias morreu no ano 146. Enterraram-no em Modim, na sepultura familiar, e todo Israel lhe fez solenes funerais. E chegamos ao capítulo 3º do primeiro livro dos Macabeus. Atividade de Judas na Judéia. Sucedeu-lhe seu filho Judas, apelidado Macabeu. Todos os seus irmãos e todos os partidários de seu pai o apoiavam. Cheios de entusiasmo, continuavam lutando por Israel. Judas dilatou a fama de seu povo, vestiu a couraça como um gigante, cingiu suas armas e empreendeu combates, protegendo seus acampamentos com a espada. Foi um leão em suas façanhas, um filhote de leão que ruge pela presa. Rastreou e perseguiu os apóstatas, queimou os agitadores do povo. Por meio de Judas, os apóstatas se acovardaram, os malfeitores ficaram consternados. Por sua mão, triunfou a libertação. Fez sofrer muitos reis, alegrou Jacó com suas façanhas. Sua lembrança sempre será abençoada. Percorreu as cidades de Judá, exterminando nelas os ímpios. Afastou de Israel a cólera divina. Sua fama encheu a terra, porque reuniu um povo que perecia, um povo que perdia cultura para um povo estrangeiro. É o contexto da helenização da Palestina. Apolônio reuniu um exército estrangeiro e um grande contingente da Samaria para lutar contra Israel. Quando Judas ficou sabendo, saiu para enfrentá-lo, o derrotou e o matou. Os pagãos tiveram muitas baixas e os sobreviventes fugiram. Ao recolher os despojos, Judas ficou com a espada de Apolônio e sempre a usou na guerra. Vemos aqui um contexto de guerras religiosas. Sociedade do tempo do mundo antigo, tempo em que eram muito comuns guerras religiosas, principalmente quando havia a tentativa de submissão de uma cultura prevalente em relação a uma cultura mais vulnerável. Povos mais fortes guerreando contra povos mais fracos para submetê-los à escravidão e destruição de sua cultura. Tempo do mundo antigo, regime de sociabilidade do escravismo antigo. Povos mais fortes submetiam mediante guerras povos mais fracos, para transformá-los em escravos e exterminar, portanto, sua cultura ou suas culturas. E sabemos bem que a religião é parte mais que significativa de cultura e de culturas.
Quando Serom, general-chefe do exército assírio, soube que Judas havia reunido em torno de si um partido numeroso de homens recrutados em idade militar, pensou bem assim: vou ganhar fama e renome no império, lutando contra esse tal Judas e os seus, esses que desprezam as ordens do rei. Juntou-se a ele forte exército de gente ímpia e perversa que subiu com ele para ajudá-lo a vingar-se dos israelitas. Quando chegava perto da encosta de Bet-Horon, Judas saiu-lhe ao encontro com um punhado de homens. Mas, ao verem o exército que vinha de frente, disseram a Judas: como vamos lutar contra essa multidão bem armada, sendo nós tão poucos? E, além disso, estamos esgotados, porque não comemos nada hoje. Judas respondeu: não é difícil alguns poucos envolverem muitos, pois a Deus custa a mesma coisa salvar com muitos ou salvar com poucos. A vitória não depende do número de soldados, pois a força vem do céu. Eles vêm atacar-nos cheios de insolência e impiedade, para aniquilar-nos e saquear a nós, nossas mulheres e nossos filhos, ao passo que nós lutamos por nossa vida, por nossa religião e pela nossa cultura. O Senhor os esmagará diante de nós. Não os temais. Apenas terminou de falar e lançou-se contra eles de repente. Derrotaram Serom e seu exército. Perseguiram-no pela encosta de Bet-Horon até a planície. Serom teve umas 800 baixas. E os restantes fugiram para o território filisteu. Judas e seus irmãos começaram a ser temidos, e uma onda de pânico caiu sobre as nações vizinhas. Sua fama chegou aos ouvidos do rei, pois todos comentavam as batalhas de Judas. Batalha de Emaús. Quando o rei Antíoco ficou sabendo, encolerizou-se. Quando o rei Antíoco ficou sabendo, encolerizou-se de ira, ódio e raiva, e ordenou concentrar todas as forças de seu império em um exército poderosíssimo. Abriu o tesouro e distribuiu às tropas o soldo de 1 ano. Abriu o cofre para motivar os soldados, ordenando-lhes estar preparados para qualquer eventualidade. Mas quando viu que as arcas se esvaziavam e que os tributos da região diminuíam pelas discórdias e pela miséria que havia desencadeado no país com a supressão das leis antigas, teve medo de que, como lhe havia acontecido mais de uma vez, não fosse suficiente para os gastos e presentes que costumava fazer, superando os reis anteriores. Vamos melhorar a leitura. Batalhas de Emaús. Quando o rei Antíoco ficou sabendo, encolerizou-se de raiva, ódio e ira, e ordenou concentrar todas as forças de seu império em um exército poderosíssimo. Abriu o tesouro e distribuiu para as tropas o soldo de 1 ano. Abriu os cofres, ordenando-lhes estar preparados para qualquer eventualidade.
pagou o soldo de 1 ano para os soldados, a fim de que os soldados se mantivessem motivados para a guerra. Sobreaviso, motivados, de sobreaviso, motivados. Mas, quando viu que as arcas se esvaziavam e que os tributos da região diminuíam pelas discórdias e pela miséria que havia desencadeado no país com a supressão das leis antigas, teve medo de que, como lhe havia acontecido mais de uma vez, não fosse suficiente os dinheiros, as moedas de ouro, para os gastos e presentes que costumava fazer, superando os reis anteriores. Cooptação mediante paga.